Vamos, Giseli. Aquí a Giseli arreglándose la peluquilla antes muerta que sencilla esta mujer. Claro. Ahí dándole ahí contracciones que se le va a salir el luampo. ¿Está grabando? Hombre, ¿qué te crees? Ah. Está aquí que el luan está que sale y ella arreglándose la peluquilla. Cronometrando aquí las contracciones. ¿Cuántas tiene? Y estaba me dando contracción a cada 3 minutos. Uf, nena, yo iría para el hospital, Mas agora parou. Ya, pero son... Ayer, ¿cuántas te ha dado? 5 o 6 contracciones. 7 contracciones. 7? Olha que como ontem eu também estava tendo muitas contrações e eu me melhora. Al vivo y al directo. Ya sé que no tiene E gracia, como... pero son los nervios. Essa sí me suave. Como ayer me estaba dando contracciones y luego desapareció, yo pienso que ahora me va a pasar lo mismo. Por eso no quería ir al médico. Por cierto, la aplicación pone que debería prepararse, empezar a prepararse. Digo, antes tenemos que dejar a Lucas en casa. Ya me trago los nervios. Además que ya son, mira, las 12 y 49. Hija, Sí. yo iría, porque hay que llevar al crío. Si te da más fuerte otra vez, yo iría. Si ya la aplicación te ha dicho eso y te han dado 7 contracciones y cada 3 minutos. Luego para. Bueno, y si sigue, mira, y está toda la noche escuchando agua moverse, cluc, 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 cluc. O sea, vete a saber si no estoura ya. Pois eu fui no banheiro agora e parecia sair muita água, mas não sei se é pepino, eu acho que é. Ya ha ido 3 veces desde que nos hemos acostado. Al aseo, yo qué sé, yo iría. Vou colocar o tênis. Venga, vamos, voy. Aquí tenemos a Lucas, durmiendo. Tengo ya preparada su manta aquí para meterlo en el coche. Pobre está aquí. Nada, enseguida al coche, cariño. ¿Qué pasa, Giseli? Eu pus mal a peruca, a lace tá mal puesta. Ah, no pasa Eu nada, coloquei mujer. mal, eu devia ter colocado mais pra trás. Eu coloquei aqui, ó, na frente. Va, venga, que te ponga los bambos ya, cariño. Ai, não. Venga. ¿Tienes las medias aquí? Sí, venga. Ai, meu Deus. Toma, te paso el estribo. Y esta pera, esta mujer, está que se desa... acreditando, eu acho que eu ainda não estou de parto daqui. Que no? Yo te digo que sí. Dizer, gente, Diga. pra mim, eu não estou de parto ainda. Diz Benjamin que sim, mas foram tantas as vezes que me dava essas dores e parava, que pra mim vai parar a qualquer momento. Eso nada. Ai, tomara que saia hoje esse bebezinho, gente. Hoje é justo, eu nem falei nada pra vocês, né? Ai, eu acho que eu nem iniciei o vídeo. Gente, oi. Estamos aqui nesse vídeo 5. dia 5. E eu acho que estamos em trabalho de parto. Eu acho, porque já foram tantas vezes que começamos e não terminamos, ou seja, que começou o trabalho de parto, parecia que tinha começado e depois parava. Tô aqui, ó, o marido colocando meu sapato e... Ai, pera. Tú sin miedo a mi dedo. Ai, vale. E hoje eu faço 40 semanas, então a data prevista para o parto é hoje, é hoje, o que já é dia 5, né? É madrugada. Ya voy a por Luca, ¿vale? Espera que viu que é muito temprano, cara, que hasta que não me dê mais forte, não? Ok. Yo qué sé, pero es que tengo que dejar aquí. É verdade, vai, vamos. Mientras que dejamos aquí, vamos para allá, si le siguen dando contracciones... Vale, sim, pega ele. Então vamos levar o Lucas para casa dos meus sogros. As contrações começaram a dar de noite, assim que eu fui dormir.
Começou a dar contração. E tava assim, gente, tava dando muita contração. E tava doendo muito, muito, muito forte. Mas agora já não tá doendo tanto. Então por isso que eu fico assim. Contrações falsas. Não quero ter que ir pro hospital e depois acabar voltando pra casa, sabe? Enfim, vamos ver. Ao menos se eu for pro hospital eu vou saber se eu já estou dilatada ou não. E justo amanhã nós temos consulta médica às 9 da manhã. Então, vamos ver o que acontece. Vou mostrando tudo pra vocês. Ai, ó meu bebezinho aqui. Acabou de acordar, menino, carinha de sono. Vamos deixar ele na casa da vozinha, da vovó. E bora lá. Ai, tá fazendo frio. Já estamos chegando aqui na casa dos meus sogros pra deixar o Lucas, tadinho do meu bichinho, mira. Dormiu meu bichinho. E agora mesmo não tá doendo muito, não tô tendo muita contração. Sim, mas não era tão forte. Então já estamos chegando já. A adrenalina corta a ocitocina. Enfim, já estamos aqui chegando. Minha cunhada. Tu último día de embarazo. Bueno, ya veremos. Igual llegó ahí y llego y me dice que no. Ya te digo yo que usted va a dar a luz. Ya veremos. Ay, cómo está mi niña. Mi niña está que no puede más. Ay, mi boca. Mira este cómo sale, grábalo. No saldrá descalzo en las zapatillas de la abuela. ¿Sales ya o no sales ya, niño? Ay, a veces sale ya. Y mañana ya tenemos bebé. Hasta Cuco ya lo lleva. Toma. Oh, quiero. Venga, Luan, que ya te veo. Está la puta abierta, la de detrás. Bueno, mamá, cuida bien de mi churumbele. Ah, vale. Gracias, cariño. Muchas gracias. Ya iré dándole el tostón al niño. A ver cómo va. Venga. Cuida mucho de mi primogénito. Que voy a por el segundo. Y tú de mi niña. Sí, por supuesto. Cuando salga, avisas con tiempo. Que no me Que avises sí, cuando ya esté sí. fuera. Toma, mujer. Ay. Otra con que me apunta. Ay, me duele. Ay. Ah, hasta luego. Ay, yo creo que sí va a salir eso, Ay, qué dolor. Echa un poco de gasofa. Ay. Uy. Ai, que dor. Minha barriga fica torta. Y dura. Agora passou. Cari, Ai, vamos, gente. esta noche no vemos. Será que vai sair hoje essa criança? Vamos, Ai, Senhor, tomara que vai sair, meu bebê. Eu tenho tanta vontade de te ver já, meu jovem Deus. Enfim, ai, eu tô com a barriga, ela fica dura. E gira de um lado, gira de outro. Uma loucura. Ai, enfim, vamos ver. Paramos aqui na gasolineira pra abastecer. E, gente, eu nem tinha percebido que o Benjamin já colocou aqui a cadeirinha. Eu nem percebi. Eu olhei aqui agora. Eu falei, oi, mas já tá aqui a cadeirinha. Ai, meu Deus. Eu imagino já meu bebê aí. Intuía que iban a hacer hoy. Ai, já pensou? Gente, surreal. Así que vamos a dar tiempo a todos los días, todo preparado. Benção, vamos ver. Agora já são... Que hora é?
1h25 da manhã, gente, olha. Cadê? Não dá pra ver. Nem foca, não tá enfocando. Eu não sei por que não tá enfocando. E vou aproveitar aqui pra falar pra vocês que as contrações, elas deram uma pausa. Eu tô assim sentindo muito incômodo, sabe? Muito incômodo na barriga, vontade de vomitar. Mas a gente já tá chegando já no hospital. O hospital é perto de casa, graças a Deus. Mas as contrações não tão tão forte. Dói um pouquinho, mas não tá tão forte quanto antes. Antes tava muito mais forte. Quando eu comecei com as contrações de verdade, tava a cada 3 minutos e super forte, gente. E aí quando começamos aí com a adrenalina, é que a adrenalina, ela corta a oxitocina. É que aqui na Espanha se diz oxitocina e no Brasil fala ocitocina, que é o hormônio que provoca as contrações e provoca começar o trabalho de parto. Então, quando começa a adrenalina, né, que você começa a fazer um monte de coisa, vamos pro hospital, vamos pegar coisa, então corta. Então por isso diminui as frequências, ao menos foi isso que eu li, né, pelo que eu estudei, estou estudando. Então agora eu tô mais de boinha, tô bem, mas às vezes vem assim um aperto, me dói um pouco, mas não é tão forte. Yo he preferido venir porque como teníamos que dejar a Lucas en un sitio en casa de tu madre, totalmente al contrario del hospital, pues prefiero así. Não, sim, ó, a gente fez bem. Ai, agora tá doendo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Olhinho, parece que era ligar a câmera. É? Ai, uma contração. Mas é curta a contração, tá sendo curta. Tá sendo assim, tipo, uns 15, 20 segundos e para. Ai, já chegamos, gente, no hospital, ó. É isso daqui. Ai, vamos ver o que fala lá pra gente. Se souber alguma coisa, a gente vai mostrando pra vocês. Sim, eu vou ir respirando, aprendi a fazer as respirações, enfim. Já estamos entrando aqui, já eu volto aqui. Ai, olá, meus amores. No fim das contas, me internaram. Estou aqui internada, estamos no quarto. Benjamin aí. Ai, meu Deus, tá me dando muita contração. E aí eu tô aqui, ó, na bola. Mostra aí. Ai, meu Deus, tô aqui na bola, que eu acabei de pedir uma bola e eles trouxeram. E deixa eu contar um pouco pra vocês como foi. Assim que eu cheguei, eles me colocaram nos monitores. Não, tá. Assim não tem que falar tão alto. Assim que eu cheguei, eles me colocaram nos monitores. Deixa eu tirar essa mascarinha, não tem ninguém aqui. E aí eu fiquei no cardiotoco, né, nos monitores pra controlar as contrações. E eu tava com muitas contrações, muitas. E então eu fiquei tipo uns 45 minutos. Nossa, eu tô com o nariz super entupido. Fiquei uns 45 minutos e aí depois tava com muita contração. Ai, uma dor, gente, uma dor. Mas aí começou a ser mais espaçado, sabe? Com mais espaço. Tipo, cada uns 15 minutos, às vezes cada 3. Ai, agora, ai. Ai. Eu tenho que respirar. Então, gente, enfim, comecei a ter muita contração. Depois o médico me examinou, eu tava com 2, quase 3 de dilatação. Ai, eu tô com muita contração, meu Deus. E aí eles decidiram me internar, porque falaram assim que vamos ver como vai evolucionando, né, evoluindo. E de manhã, como eu já tinha agendamento aqui amanhã cedo, então amanhã cedo o médico me vê
E Às 9 da manhã. se eu não tiver, às 9 da manhã, se eu não tiver ainda entrado em trabalho de parto. Agora são as 4 da manhã. Vamos ver aqui como vamos evoluindo, né? Eu espero dilatar, eu vou trabalhar bastante aqui, me mover, movimentar bastante para ver se eu dilato mais. E de momento o grau de dor, assim, dói, mas é uma dor suportável, sabe? Tá sendo uma dor suportável. E aí, eu acho que a partir de 4 centímetros de dilatação é que eles começam com a epidural. E é isso. Estamos aqui esperando, né, marido? Vamos ver. Ai, meu Deus, nem acredito. Finalmente chegou o dia. Vamos ver, né? Eu espero que sim. Ah, e também falaram assim que se eu não entrar em trabalho de parto até amanhã às 9 da manhã, eles vão dar uma ajuda. Então, eu acho que eles vão tentar colocar oxitocina artificial, né? Mas enfim, vamos ver. Eles vão tentar induzir o parto, dar uma ajudinha. Mas o médico falou que tá indo super bem. Ele falou, não, tá indo bem o seu trabalho de parto. Você tá tendo muita contração. E realmente, eu tô tendo muita contração. Enfim, agora a enfermeira, a moça que trouxe um suco com umas bolachinhas. Disse que amanhã cedo me traz o café da manhã. Porque na verdade eu tô morrendo de fome, tô com fome. Me dá fome. E é isso, gente. Ai, meu Deus, falta pouco pra conhecer meu príncipe. Ai, que alegria. E é isso. Minha bolsa ainda não estourou. Vamos ver se a bolsa estoura também. Quando tiver mais evolução, eu mostro pra vocês. Aí, meus amores, agora já são às 5h30 da manhã, 5h20 da manhã, e eu tava dando uma volta, tava andando muito, andei, tava andando bastante pra ajudar a dilatar. E eu vou ver se eu descanso um pouquinho pra ter forças, né, pra amanhã. Porque agora que acalmou um pouquinho as contrações, eu ainda tô tendo, mas não tá tão forte. Eu vou ver se eu durmo um pouquinho, porque eu tô com muito sono. E assim, de manhã, vamos ver se a gente continua e eu tenho um pouco mais de forças, né? Senão, se eu ficar sem dormir amanhã, eu não vou ter forças e não vou ter muita energia pro parto. Então, vou ver se eu consigo dormir um pouquinho. O marido já tá dormindo aí. Aí, meus amores, já são 6h30 e eu tô aqui. Não dormi nada, gente, nada. Benjamin dormiu, mas eu não dormi nada. Sim, claro. Eu vi você roncando, meu filho. Eu escutei você roncando. E tô aqui comendo essas bolachinhas. As contrações tinha parado um pouco, mas foi eu deitar, voltaram. Aí eu levantei, tô aqui me mexendo porque não dá, muita contração. Aí eu tô anotando aqui, as contrações, elas estão agora de uma frequência de uns 4 minutos, mais ou menos. Uns 4 minutos. Tá de 3, 4 e tá muito dolorosa, mas tá intensa, mas ainda dá pra aguentar. E estamos aqui esperando. Vamos ver, até ficar um pouco mais forte. Bom dia, meus amores. Agora já são 8h15 da manhã. Eu dormi um pouquinho, acho que foi umas meia hora mais ou menos. E agora já são 8h15 e eu não tô tendo muita contração. Parece que, sabe, parou um pouco. Não tá tendo, assim, quase nada de contração. A única coisa é que eu tô notando que no meu peito tá saindo já o calostro, sabe? Tá saindo um pouquinho do leite, né?
É o calostro, esse amarelinho que vem primeiro. E até agora não tinha saído nada. Então agora começou já a sair. Enfim, vamos ver se o médico passa aqui. Estamos esperando. E vamos ver se eu dilatei um pouco. Eu tentei me manter super ativa a noite inteira, dormi bem pouco. Porque, né, trabalho de parto é como se diz, trabalho de parto. Tem que estar trabalhando. Então eu não quis nem dormir muito. Eu quis estar bem ativa. Tô aqui, ó, na bola e não paro. E vamos ver, quando o médico passar, se eles fizerem outra vez o exame de toque, pra ver se eu dilatei um pouco ou não. Vamos ver, espero que sim, espero que esteja já mais dilatada que 2, 3 centímetros, como eles me falaram, né, ontem à noite. Vamos ver. Aquí las 9:01 de la mañana y tenemos a Gisele en los monitores con contracciones muy fuertes. Aquí está mi campeona, hay que hacerle un monumento. Gente, esta mujer. Que dor, que dolor. Unas contracciones súper fuertes, una intensidad. Vamos a ver. Mira, si aquí está el monitor que, vamos. Hay aquí algunos picos. Ay, mi Laura. Respira, cariño. Vamos, cariño. Ay, muy bien, qué campeona. Madre mía, un monumento no, me quedo corto. Ai, desapareci. Como se nada. Como se nada tivesse acontecido. Ai, Senhor. Por arte de magia, ¿no? Ai, espero que esteja já bastante dilatada. Yo al ritmo que va, no sé, yo no sé de todas estas cosas, pero es que Às 10 da manhã. te lo estás currando desde las 4 de la mañana ahí haciendo aquí ejercicios con la bola, andas para allá, para acá, estimulación. Paro. No para, está trabajando desde el minuto 0 de que ha venido aquí. Trabalho de parto. Ahí, trabajo de parto. Y yo acompañamiento de parto. Tranquila, tranquila. Vamos ver se a médica vem e faz o reconhecimento para ver quantos estão dilatados. ¿Cuántos centímetros estás dilatada, muchacha? Ai, sí. Vamos a ver. Bueno, esperemos. 9:30 de la mañana y ya vino el desayuno de Gisele. Vamos a dárselo, su leche blanca. A ver, lechiño, ¿la tiene? Te incorporo un poquito, Cari, al encendido. Tú me dirás. Sí, así. ¿Ahí? Sí. Muy bien. Gracias. De nada, cariño. Ai, que hambre. E que mais veio? Y viene... Bolacha, galleta. Sí, llevo Y pan. una bolacha y 2 panecillos de pan. Con aceite y sal. Gente, que dor. Meu pai, as contrações estão vindo a cada 3 minutos. E dói demais. Dói Ya, demais. seguro que el Juan ya está por ahí abajo, asomando la cabeza. Ainda não vieram as matronas, obstetra, as médicas não vieram ainda para ver quanto eu tô de Dilatación. dilatada. Quero saber se evoluiu. Espero que sim, já tenha 4, por favor, Deus. Tenha Venga, 4 4 no no, mínimo, 4 y no mínimo. medio, 4 y medio, 5. 4 ou 5 no mínimo, porque assim do 5 para 8 e do 8 para 10 é muito mais rápido, esperamos. Ya ves. Bueno, pues te dejamos desayunando, cariño, tranquilito. Tchim, tchim. Y chin chin. Pessoal, agora Son las 10:43. são as 10h43. Temos pessoas aqui também.
E veio a médica e deu uma olhada e disse que eu ainda estou com a mesma dilatação que ontem à noite, apesar de ter muita contração. Ai, muita contração. Mas não avançou muito, não tem muita dilatação. Então, estamos aqui vendo se daqui um tempo dilata um pouco mais. Eu ainda estou com 2,5, 3, mais ou menos, de dilatação. E sem contar que eu tô morrendo de sono. Tô com muito sono, tô muito cansada já. Porque eu tô aqui desde, sei lá, meia-noite, não dormi nada, dormi meia hora. Tô morrendo de sono. Eu tava na bola e tava assim, quase caindo na bola. Mas enfim, vamos ver se eu continuo aqui, né, com bastante ânimo, pra ver se começa a dilatar um pouco mais e adianta um pouco mais o parto. Meus amores, eu não aparecia antes aqui. Agora já são... Que horas são, cara? São las 9 ya, las 8, perdón, las 8. Às 8 da noite. Às 8 da noite e... nada. Nada por aqui. Eu não estou... eu tô tendo muita contração, mas não estou dilatando. Então eu tô com o mesmo nível de dilatação desde que eu cheguei aqui. Não mudou nada. Então estamos aqui. Eu deitei agora não, eu já tô um tempinho deitada. Mas eu tava a tarde inteirinha sentada na bola. Ali, ó. Sentada na bola e andando e fazendo muitos movimentos para ver se dilatava, mas até agora nada. Vamos ver se essa noite dilata um pouco mais e se não amanhã eles vão me colocar oxitocina para ver se dilato, né? Mas enfim, por isso que eu não apareci muito, já não gravei tanto. Porque ya llega un momento que cansancio, pues ha tenido que dormir la siesta un ratito y ya a las 1:30 haremos 24 horas, son las 8. Quase 24 horas já. Enfim, eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Decirle que tienes hoy de cena. Pues mira, te lo voy a decir yo. Pechuguita con queso fresco, una ensalada y una sopita de acelgas. Qué rico. Super. Super rico. Não gosto. Oh, Giseli. Bueno, pero por lo menos es saludable y dieta blanda. Bom dia, meus amores. Agora eu posso até falar um pouco mais alto porque eu estou sozinha aqui. Antes tinha gente aqui, então por isso estava falando bem baixinho. Tinha uma moça aqui que ela foi para indução, estava com 42 semanas e fez a indução. Hoje cedo ela foi para indução, então já estamos aqui sozinhos. E eu estou aqui com o cardiotopo, o coração do bebê tá super bem. E gente, provavelmente nós iremos para casa, né, marido? Lo que haga falta, cariño. Provavelmente vamos para casa, porque eu acho que com todo esse estresse de hospital, desde o primeiro momento que eu vi que não estava dilatando o suficiente, já desanimei. E já desanimei bastante, sabe? Daqui a pouco eu conto melhor pra vocês. Provavelmente eles vão dar alta pra gente ir pra casa, porque eu não tô tendo contrações tão fortes. Minhas contrações estavam super fortes, gente, estavam super elevadas e parou. Simplesmente parou. E depois eu explico pra vocês melhor
porque agora vão trazer aqui o café da manhã e a médica vai vir aqui para tirar os monitores e tal. E aí eu converso melhor com vocês, eu converso um pouquinho melhor com vocês e explico certinho. Muita gente mandando mensagem: Bárbara faz indução, Bárbara faz cesárea. Eles me ofereceram, mas eu explico melhor para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Agora são as 9 da manhã, então eu já estou aqui 1 dia e meio, né? Um dia e meio praticamente. E eu tô bem cansada, sinceramente. Bem cansada, bem... Olá! Acabou de vir a médica aqui, de passar a médica, eles já tiraram o cardiotoco e a gente tava falando exatamente sobre isso, que a médica falou assim: é que ontem você tava com tanta contração tão forte que eu pensava que você realmente ia entrar em trabalho de parto ontem. E realmente, gente, eu vou deixar aí um vídeo que eu gravei em um dos momentos que eu estava com contração muito forte. Eu tava com contração muito forte, eu pensava que realmente ia entrar em trabalho de parto. Mas eles viram e eu ainda tava com 2 para 3 centímetros, então eles falaram: não está dilatando o suficiente, vamos entrar com a oxitocina. Mas como as contrações, eu acho que me deu um desânimo, assim, sabe? Quando eu vi que o meu corpo não estava dilatando, eu acho que eu meio que desanimei. E aí, como você precisa da oxitocina para estar no trabalho de parto, e a oxitocina é um hormônio de felicidade, de alegria, de você estar bem. Quando você tem adrenalina, acaba cortando a oxitocina. Então, quando eu vi que eu não estava dilatando, eu já desanimei. E aí eu já, sabe? Ella estaba, vamos, estuvo aquí 4 o 5 horas a tope, haciendo sentadillas, con el balón, ahí con sus contracciones, haciendo todos sus ejercicios, pero fue eso, llegar, tocarle que no, después de 4 o 5 horas no había vuelto a dilatar, y se le notó en la cara, y eso no te digo, cariño, como se nota, hizo así. Sim, aí eu desanimei, aí já parou as contrações, aí eu já nem estava muito animada, porque eu tava vendo que não tava avançando. Mas enfim, como parou as contrações, então eles falam que é melhor ir pra casa. Sim, estamos cerca e a gente tá perto, né? A gente mora perto do hospital, qualquer coisa é um pulo pra vir pra cá. Então a médica também recomendou agora e estamos esperando chegar o superior, o ginecólogo. E ele sim vai dar a alta. Enquanto isso, tô aqui esperando o café também, né? Que já são 9 horas. Mas ellos han sugerido eso. Bueno, ellos han sugerido eso también porque una vez que llegas en casa, te duchas, te relajas, estás bien, entonces otra vez puedes ponerte outra vez de... Aqui também tem um banheiro aqui no quarto. Já desanimei, sabe? Meio que vi que eu não tô dilatando e já tô assim... Mas quando eu voltar pra casa, eu sei que vai voltar as contrações. Já llega uno a su casa, se relaja outra vez, tá bem, tienes tu intimidade. Sim, é diferente. E é isso, gente. Eu vou mostrando aqui um pouquinho mais pra vocês, mas provavelmente... daqui a pouco a gente já tá em casa. Então, meus amores, já coloquei aqui meu vestido porque já veio a médica, já me examinou. Benjamin tá aqui colocando meu sapato enquanto isso. Já me examinou e vou contar pra vocês o que ela disse, né? Veio a ginecóloga e ela fez colocou aí, sabe, os dedos pra ver quanto tá dilatando, pra ver como tá o colo do útero, e disse que eu ainda não tenho totalmente o colo do útero borrado, né, totalmente apagado, e que eu estou de 2 para 3 centímetros, ou seja, não mudou nada desde quando eu cheguei. Eu tava tendo muita contração, mas as contrações não foram tão fortes para evoluir, para continuar o processo de parto. Então ela disse que como ontem, né, a partir de ontem de tarde eu parei totalmente com as contrações, meu corpo parou com as contrações, então a melhor coisa nesse exato momento é ir para casa. Ela também me examinou o bebê, ela fez uma ecografia e viu que o bebê tá super bem, tá perfeito,
3,1 kg, cento e pouquinho, mas isso é estimativa, né? É uma estimação, pode ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas o mais importante é que o bebê tá super bem. Também colocaram o cardiotoco para ver os movimentos fetais. Os movimentos fetais estão também ok. Abre um pouquinho a ventana, por favor. Os movimentos fetais também estão ok. Ou seja, o bebê tá perfeito. Então, aqui na Espanha, o que eles fazem? Eles aconselham que espera no máximo, no meu caso, tendo uma cesárea anterior, que espere no máximo até a semana 41. Aqui tem muitas mesmo, porque de fato a gente já é a segunda moça que vem aqui e compartilha o quarto aqui comigo. E a primeira, ela tava com 42 semanas e essa ela tá com 42 também. 42 semanas e também tava induzindo ela. Ela saiu agora aqui, mas também é uma indução. Então eles colocam aí um monte de coisa e as meninas ficam, né, no caso a mãezinha fica aqui esperando até que entre em trabalho de parto. No meu caso não vai ser até 42 semanas, ou seja, vai ser com 41 semanas. No meu caso não vão esperar chegar na 41 mais 6 dias, né, 42 semanas. Ou seja, a semana que vem, assim que eu fizer 41 semanas, já vão induzir, com certeza. E se mesmo com a indução não sair o parto, aí sim eles vão partir para cesárea. Então, mas eles acham que provavelmente eu vou entrar em trabalho de parto sozinha. Não sabemos, porque as contrações que eu tava tendo tava evoluindo muito bem, tava indo muito forte. Eles estavam preparando-se já para me baixar, já pro paritório, que é a sala de partos. Mas não sei, gente, eu acho que o estresse na minha cabeça, de ver que não tava dilatando, acho que eu desanimei. 5 horas. E aí eu tava já cansada porque eu não tava dormindo. E eu tava muito cansada, eu acho que juntou tudo e meu cérebro falou: vamos parar com contrações, não é o momento. Então eu penso que voltando pra casa eu vou já tomar meu banho, vou tranquilizar, vou ficar lá na minha bola de pilates e vou voltar, sabe, voltar esse ritmo. Então vou andar bastante hoje de tarde e vamos ver se anima esse meu bebezinho a nascer. Na verdade eu tava falando aqui pro meu marido assim, eu falei: eu pedi tanto pra Deus no começo da gravidez, falava: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu quero chegar até o último momento da minha gravidez, por favor, esse bebê não pode sair prematuro, que saia tudo bem, que possa terminar a gravidez bem. Deus apenas me escutou. Agora eu tô reclamando por Deus ter me escutado. Eu pedi tanto isso e agora que ele tá me dando uma gravidez até o finalzinho. Você tem que ter paciência. Então eu tenho que ter paciência. Então é isso, gente, eu vou ter paciência. Espero que vocês também, que eu sei que vocês também estão super ansiosos, assim como eu. Que também aí mas por costume. Assim, no Brasil é mais costume da cesárea. De fato, no meu Instagram tem mais de 100 mensagens: Bárbara pede cesárea, cesárea, vai fazer cesárea, mulher não espera, vai fazer cesárea, você tá doida, por que não já fez a cesárea, vai fazer cesárea. Então assim, a cesárea aqui é somente em último caso. Aqui a cesárea, eles, a não ser que seja assim, caso de emergência, eles não fazem cesárea assim, ai, não tá tendo contração, vamos fazer cesárea, não. Primeiro eles ainda tentam a indução, fazer o parto natural de todas as suas formas, e já de último recurso, a não ser que seja um procedimento de urgência, eles não fazem a cesárea. Aqui não é assim não. E é isso, meus amores. Eu acho que eu já vou deixando o vídeo por aqui. Agora a gente já tá indo embora pra casa. Não sei se eu vou gravar um pouco mais, mas se eu não gravar, a gente já finaliza aqui. Obrigada por ter aguentado aqui todo assim. Por todos os mensajes, todo o carinho. Obrigado, viu? Obrigada por Muchas gracias a todos por estar ahí también. Sim, muchas gracias. Muchas gracias, meus amores. Obrigado por terem assistido até aqui, por terem acompanhado aí todo esse calvário, todo esse trajeto. E orem muito pela gente, é que eu sempre falo, a oração de vocês com certeza é muito escutada, porque vocês são muitas pessoas, muita gente muito carinhosa, ama muito a gente e a gente também ama muito carinho
montanha de vocês, então eu sei do poder da oração de todos vocês. Então continue orando para sair tudo bem, tá? Muitas bendiciones a todas vosotras, a todos que assistem a mi canal. Seguí orando por nosotros, que sé que vuestras oraciones son muy importantes. Así que un beso muy grande. Y hasta pronto. Y que seáis todos felices. Y comáis muchos felices. Hasta luego.